Vamos começar aqui. A gente estava falando aqui no início do programa dessas articulações. Ontem o Alckmin se reunindo com o Paulinho da Força, e aí enquanto o Lula se reúne com o presidente da Espanha. E ontem a gente teve um abaixo-assinado de petistas contra uma chapa, uma Alckmin-Lula, que tem sido aí falada. Eu queria perguntar como que você está vendo esses movimentos e uma possível aliança do Lula com o Alckmin nas eleições. Bom, primeiro dizer para vocês que eu estou vindo da minha terceira dose da vacina, né? E eu estou um pouco, assim, ela me produziu uma febrícula, um pouquinho de febre. Então, se eu tiver com o olho quebrado, é por causa disso, que eu estou sentindo como uma reação. E as primeiras duas doses foram Pfizer, e essa meia dose que a Espanha está dando na gente, como dose de reforço, é da Moderna. Então, já era esperado essa reação. As pessoas passam algumas horas assim com essa pequena febre, mas depois fica tudo bem. Então, primeiro eu peço desculpas se eu tiver com essa cara de cansado por causa da febre. E te respondo o seguinte, eu não vou falar aqui, primeiro, deixar claro que eu não estou falando em nome do PT. E eu tenho muito pouco tempo de partido, não tenho uma vida orgânica no partido, então não quero que ninguém me xingue, me insulte, porque eu vou emitir uma opinião absolutamente que não é a opinião do partido, que não é em absoluto a opinião do partido. Mas o Lula está buscando um leque de alianças que produza um tipo de isolamento, de cordão sanitário no fascismo. Ao fazer isso, ele se torna um homem muito responsável, inclusive responsável por algo que ele tem zero culpa, eu diria, né? Quase culpa nenhuma. Porque quem flertou com o fascismo foi uma parte da classe dominante brasileira. Uma parte da classe dominante golpeou a outra em 2016, golpeou essa outra parte com o objetivo de destruir o Partido dos Trabalhadores, de impedir que que o PT fizesse um novo governo. Então, uma parte da classe dominante golpeou a outra em 2016, e essa parte que golpeou se uniu ao banditismo, né, às máfias, e levou para o coração do governo o crime organizado. E isso trouxe consequências desastrosas, não só para a administração pública, como a gente viu aí na questão sanitária, ou seja, o mundo foi surpreendido com a pandemia, o Brasil, pós-golpe e pós-eleição de Bolsonaro, também foi surpreendido com a pandemia, e esse governo fez o pior manejo do globo, o pior manejo da pandemia do planeta, levando a mais de 600 mil mortes. Então, Lula não é responsável por isso, mas ele assumiu a responsabilidade de isolar o fascismo, de criar um cordão sanitário. E a maneira de criar esse cordão sanitário contra o fascismo é recompor o campo democrático, e não se recompõe o campo democrático com a chapa puro sangue, né? Ou seja, ainda que Lula tenha votos, e o Lula tem votos, tem popularidade, existem outros fatores que vão operar durante as eleições. Então, os meios de comunicação de massa ainda têm um papel muito grande na construção do imaginário, na configuração do imaginário. Então, haverá um ataque mediático dos meios de comunicação de massa e de suas extensões das mídias sociais ao PT, isso haverá, seguro, né? O bolsonarismo, Bolsonaro pode estar sendo derrotado como pessoa, como indivíduo, e seus filhos também, mas o bolsonarismo segue, e o bolsonarismo segue disputando aí com o lavajatismo. São as duas expressões da extrema-direita que agora se tornaram mainstream, né? Não estão mais na margem da política, falam desde dentro do parlamento, ou seja, desde o governo central. Então, o Lula está tentando criar um leque de alianças com essa possível vice-candidatura do Geraldo Alckmin, um leque de alianças que recompõe esse campo democrático, e a gente não pode abrir mão dessas forças. Quer dizer, o campo democrático não existe sem essas pessoas. O campo democrático não existirá se a gente não fizer concessões. A gente tem os votos, mas eles têm os meios de comunicação. A gente tem os votos, mas eles têm a grana. A gente tem os votos, mas eles têm o mercado. Então, não dá para... A gente tem os votos e eles têm as armas. Então, as pessoas precisam ser racionais, as pessoas precisam ser pragmáticas, as pessoas precisam ser realistas e entender que o que mais importa agora é a recomposição do campo democrático, para, a partir daí, a gente começar a fazer uma disputa de país de novo.
né, pensando, claro, em aspectos da reforma trabalhista que possam ser revertidos, em limites ao mercado, limites que possam ser colocados ao mercado, em políticas sociais que possam ser recuperadas. Ou seja, sem essa recomposição mínima desse campo, a gente não pode disputar o país. Agora, eu respeito os petistas históricos, as pessoas que estão fazendo abaixo-assinado, eu respeito essas pessoas. Elas têm uma relação com o partido que não é igual à minha relação, né? Uma relação identitária, e elas talvez vejam o mundo, e eu respeito essa maneira de ver o mundo, de uma maneira que eu não vejo. Eu vejo o mundo cada vez mais complexo, e acho que as soluções simplistas e também as fantasias de que a gente vai produzir uma revolução socialista, uma revolução do operariado, dos trabalhadores, e vamos vencer, e a esquerda latino-americana e essas coisas todas, eu não vejo dessa maneira, porque a vida real está mostrando o contrário, né? Ou seja, o desgaste de governos autoproclamados de esquerda, como o de Cuba, né? O desastre que foi a Venezuela, no caso do Evo Morales, do Nicolás Maduro, os próprios erros do Evo Morales na Bolívia que levaram ao golpe da extrema-direita. Ou seja, a situação é mais complexa do que a gente pode imaginar para nesse momento, nesse momento, a gente gastar nossa energia com abaixos assinados e com fogo amigo, quando o que importa é recompor o campo democrático. Você está falando do abaixo-assinado que rodou ontem, né, Jean? Que é assinado pelo Genuíno, Fala um pouco mais alto para eu ter... Esse abaixo-assinado. Você está falando provavelmente do abaixo-assinado que rodou ontem, né? Assinado pelo Genuíno e pelo Rui Falcão, entre outras pessoas, né? Sim, porque foi a pergunta que a Adri me fez sobre esse abaixo-assinado contra a candidatura do Alckmin, né? Então, eu dei uma resposta que eu acho que independente de quem seja, se seja o Alckmin ou não seja, o Lula está buscando uma aliança, um arco de alianças que, como eu volto a dizer, que construa um cordão de isolamento sobre o fascismo. E porque mesmo a parte da classe dominante que golpeou a outra parte em 2016, mesmo ela se viu afetada pelo fascismo. Quer dizer, com esse flerte, essas relações espúrias com o banditismo, com o crime organizado, também resultaram como dizer, também resultaram em coisas ruins para eles mesmos, né? Então, eu vejo assim que tem uma vontade de recompor esse campo democrático, de superar essa polarização que todavia é explorada explorada pela extrema-direita e pelas mídias sociais que estão aí do lado da extrema-direita. Então, o que eu posso dizer nesse momento? Eu fico muito preocupado, não que eu tenha medo de cancelamento, ou de insulto, ou de ataque, porque eu convivo com isso há muito tempo, não é isso que eu temo. O que me preocupa é o gasto de energia nesse momento com não quero dizer que os petistas estão errados em querer um outro vice-presidente. O que eu quero dizer é que eu vejo a situação com mais complexidade e que a gente vai ter que fazer concessões, né? A gente vai ter que fazer concessões. Digamos assim que essa vice-candidatura do Alckmin, ou de quem quer que seja, será a nova carta aos brasileiros. Será a maneira que Lula terá, o meio que Lula encontrará de dizer a essa parte da classe dominante, às elites e às diferentes forças, que ele vai fazer um governo não de vingança, não um governo de revanche, mas um governo de conciliação, né? Ou seja, o que o Lula quer dizer é que, uma vez governando, ele não vai partir para o revanchismo contra as forças políticas que puseram ele na prisão, que destruíram o que ele construiu nos governos dele, né? Porque talvez essas pessoas estejam com medo disso, da revanche, da vingança. E o Lula, eu acho que ele quer produzir mais a conciliação e dizer: a gente precisa superar isso porque o país está aí, empobrecido, tem muita gente passando fome, tem muita gente na miséria, muito desemprego, indígenas morrendo. Ou seja, a gente precisa, com urgência, essas pessoas precisam com urgência que a gente supere a polarização para que a gente comece a olhar para elas. Então, é um pouco o que ele está dizendo. E aí, superar as polarizações implica em fazer concessões que muitas vezes
os militantes históricos do partido não querem fazer por causa da identidade partidária, porque as pessoas sonham com um governo puro sangue, porque as pessoas temem a traição que vem uma nova traição da classe dominante. E a gente não pode tirar isso do horizonte, porque essas pessoas, elas não são confiáveis, na verdade, né? A gente tem que lidar com elas, mas elas não são confiáveis. Pode ser que seja um problema no futuro, o Alckmin, mas pode ser que não, né? Pode ser que ele não seja o Temer, que ele não traia como o Temer fez. Então a gente vai ter que lidar com essas forças se a gente quiser recompor esse campo democrático que está cada vez mais deteriorado, né? Então essa é a minha maneira de ver as coisas. Ô Jean, você está morando na Espanha, né? Você está morando na Espanha, Jean? Sim, estou morando em Barcelona. Você tem acompanhado, então, bastante essa união do Podemos, do Unidas Podemos, com o PSOE. Queria que você fizesse uma análise de como você está vendo isso, se está funcionando, e esse tema da reforma trabalhista, que vai estar aqui o Lula reunido com muita gente do PSOE ou do Unidas Podemos, e que, a meu ver, se tornou a bandeira que o Lula vai andar na avenida nesse percurso eleitoral, porque a reforma trabalhista, as pessoas não se deram conta, mas ela fala para muita gente, e ela traz o discurso para o campo progressista, né? E sinaliza uma série de outras reformas. Aí eu queria que você pudesse falar um pouco disso também. Sim, eu diria que esse é um tema mais amplo, que tem a ver com os limites do neoliberalismo no mundo, né? E com a própria consciência de que a pandemia de Covid-19 ela foi o ápice, né? Ela foi o clímax da economia neoliberal, da economia de mercado e de tudo que o triunfo do neoliberalismo representou, inclusive as reformas trabalhistas que tiraram os direitos dos trabalhadores, que uberizaram, digamos assim, o campo do trabalho, e que não resultou em mais emprego, não resultou em mais dignidade, resultou em empobrecimento, em achatamento da classe média e, digamos, concentração de renda nas mãos dos mais ricos. E aí, no meio disso tudo, dessa desigualdade social, veio a pandemia de Covid, que acentuou ainda mais a desigualdade. Ou seja, a pandemia de Covid, ela é um dispositivo que não tem uma realidade só biológica, ela é um dispositivo sobre o qual é um dispositivo que, digamos assim, que traz outras dimensões, principalmente a dimensão da desigualdade, né? A Covid-19 é uma pandemia da desigualdade, sobretudo. Então, a Europa começou a rever essas políticas neoliberais, né? As políticas neoliberais que enfraqueciam o Estado, que tiravam os recursos da saúde, que colocavam a saúde nas mãos da iniciativa privada, enfim. E aí esse debate tem sido o debate do momento, porque implica em termos geopolíticos, um enfrentamento da Europa com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não querem abrir mão dessa política neoliberal, não querem abrir mão do seu modo de vida diante da exaustão, da catástrofe climática, da exaustão do planeta, e aí do lado de cá tem a Europa tentando rever amplamente as políticas neoliberais com esses arranjos partidários, esses arranjos de forças, como o que se dá aqui, o que se deu aqui na Espanha, o que há em Portugal, o que está na Alemanha agora. Então, eu acho que o Brasil pode espelhar isso. Esse arco de alianças implica concessões, implica intenções. A relação entre o Podemos, Unida Podemos, e o PSOE não é uma relação tão simples. Quando entram as questões das liberdades individuais, torna-se problemático, porque aí o PSOE é um partido mais parecido com o PT e, portanto, um partido que dialoga, digamos assim, mais com setores conservadores da sociedade e da política, enquanto o Unida Podemos está mais antenado com o século XXI, com as demandas do século XXI, então isso gera tensões na própria aliança. Mas, até o momento, essas tensões têm sido resolvidas da melhor maneira. Sobretudo, eles têm uma responsabilidade pública de não se atacarem publicamente, de evitar os ataques públicos para não enfraquecer a aliança, que é uma coisa que o Brasil
as forças de esquerda no Brasil não têm muito essa responsabilidade, então saem se atacando, saem se xingando, dizendo coisas. Aqui tem um pouco mais essa responsabilidade, e nesse exato momento, assim, a Espanha está tentando reverter aspectos da reforma trabalhista que intensificaram a crise sanitária, né? A Espanha sofreu muito com a crise sanitária e se deu conta que o sofrimento foi resultado de uma desigualdade social produzida pelas políticas neoliberais, pelas políticas de fortalecimento do mercado, de desregulação do mercado, digamos assim, enfraquecimento do Estado. Tem alguns comentários aqui, o João Hitzel, ele diz que bom ouvir Jean, que possa voltar ao Congresso em breve para continuar a luta. Eu vou perguntar já. E tem volta, Jean! Esse é um tema na minha vida, porque quando eu me filiei ao PT, eu acho que a expectativa do partido e o próprio Lula me queria que eu fosse candidato, e eu não sei. A princípio, eu já disse que não, eu sigo dizendo que não, de certa forma, não me vejo mais dentro do parlamento, assim. Mas eu sei que as pessoas querem, porque o parlamento se deteriorou mais ainda, as figuras que entraram na eleição de 2018 desmoralizaram ainda mais o parlamento, que já não gozava de muita simpatia por parte da população. Então, as pessoas carecem de mais representantes. Não é que não haja, há sim, mas as pessoas carecem de mais representantes honestos, comprometidos com as pessoas, com a causa das pessoas, as causas chamadas identitárias das minorias. Eu acho que é uma causa que ela está relativamente sem um representante de força, tirando a questão das mulheres negras, que tem boas representantes, mas as outras questões, de fato, elas estão enfraquecidas. Acho que as pessoas têm, quando elas falam isso, é porque elas querem esse novo representante. Mas não sei se sou eu mesmo que você, né? Não sei se eu consigo me ver de novo lá. E, Jean, tem que ter muita sanidade, né? Porque você é muito atacado nas redes bolsonaristas, né? E você falou agora, o Lula passou 580 dias, é atacado também brutalmente, e agora está indo voltar sem revanchismo e tal. Como que você lida com isso? Porque você foi... fim do ano, o Bolsonaro estava dançando funk te atacando, né? Sim. Bom, é isso. Eu sigo sendo a frase do Manifesto Comunista, né? Que um espectro ronda a Europa, né? Eu acho que eu segui como um espectro rondando o governo Bolsonaro e as forças de extrema-direita. Acho que eu tirei o tapete deles, né? Quando eu decidi sair do Brasil, quando eu optei por abrir mão do mandato e seguir vivo, né? E atuando fora do Brasil, de alguma forma eu tirei o tapete de toda uma bancada que foi eleita em cima da difamação e da mentira contra mim e que esperava a minha presença na Câmara ou a minha presença no Brasil para seguir crescendo sobre essa difamação. Então, a prova de que eu sigo como um espectro é o fato dele estar dançando um funk me citando, e o fato de, há 2 dias, ele novamente usar o tema da homofobia, do ataque à comunidade LGBT. Eu até coloquei que era a homofobia é o primeiro e último refúgio desse canalha, porque foi o primeiro refúgio dele, foi quando ele começou a catalisar os medos e catalisar os ressentimentos das pessoas, os preconceitos, foi com a homofobia, antes dele partir para os outros ódios, e agora que ele está nos estertores, que ele como figura pública, e está nos seus estertores, ele volta ao tema da homofobia para fortalecer. Não é fácil, Dri, eu te digo, porque a difamação ela produz feridas muito profundas na alma, né? Manuela Dávila, por exemplo, sabe disso, Maria do Rosário, a Márcia Tiburi. Eu estou citando essas pessoas porque muitas vezes as pessoas falam da fábrica de fake news de Bolsonaro como se ela tivesse surgido em 2018, né? A Patrícia de Melo Campos, é isso? Campos Melo. A Patrícia Campos Melo, por exemplo, ela fez um livro que ganhou o Prêmio Jabuti e tudo.
É um livro bacana, ok, mas é um livro que não cita, apaga completamente o fato de que Bolsonaro e o bolsonarismo e a extrema-direita utilizou a mim como uma cobaia de um modelo de comunicação política, de destruição de reputação, que foi depois utilizado para várias pessoas, inclusive para a própria Patrícia, que foi atacada depois por essa fábrica de fake news. Ela não cita a Manuela. Então, assim, esse processo, para mim, é um processo longo. Ele trouxe, ele produziu feridas que já estão cicatrizando. As ameaças de morte tornaram tudo muito pior, mas eu encontrei a saída para continuar vivo e lutando e lidando com esse aspecto. E a saída foi me distanciar, e, portanto, sair do campo do ataque, da fronteira aberta do ataque, me dedicar a pensar esse fenômeno, né, o fenômeno da desinformação, das fake news, da difamação, por que esse fenômeno faz sucesso, por que as pessoas aderem a esse tipo de mentira, por que pessoas como eu e Manuela Dávila somos pessoas mais, como dizer, por que as mentiras sobre pessoas como eu e Manuela Dávila colam muito mais do que mentiras contra a Fernanda Haddad, por exemplo, que tipo, o que há nas nossas personalidades políticas, públicas, que faz com que as pessoas façam adesão à mentira, mesmo pessoas de esquerda e do campo progressista. Então, esse é um aspecto. Então, me dedicar a pensar isso do ponto de vista científico me ajuda bastante. A minha dedicação às artes me faz resistir a tudo isso e para má sorte deles, né? Porque talvez eles me quisessem que eu estivesse completamente silenciado e destruído ou morto, como Marielle Franco, mas eu sigo aqui como um poderoso espectro ainda contra eles, gostem eles ou não. Aliás, recentemente a Márcia Tiburi esteve aqui e ela disse uma frase de efeito bastante forte, né, que se não fosse Jean Willis não existiria Bolsonaro, né, do ponto de vista de como ele também se utilizou para... Eu acho essa frase complicada porque, na verdade, quando eu era um menino nas ruas de Alagoinhas, ele já existia politicamente. Bolsonaro já estava planejando ataque à bomba, né, no Brasil. Então, as pessoas que falam isso são pessoas sem memória. O Brasil é um país que sofre muito da falta de memória. É um país que não lê a sua própria história, que não conhece a sua própria história e, por isso, pode dizer coisas desse tipo. Bolsonaro foi expulso do exército porque planejou um ataque à bomba em bancas de jornal, né, para não deixar que a ditadura, para impedir a abertura política que os ditadores estavam fazendo naquele momento. Ele foi expulso do exército e ele entrou, então, na política. Bolsonaro, então, eu era um menino nas ruas de Alagoinhas vendendo para sobreviver, enquanto esse sujeito já estava na política. Então, é uma mentira dizer que não existiria Bolsonaro se não existisse Jean Willis. Essa é uma mentira. O que Bolsonaro fez foi se aproveitar do fato de quem falou popularidade, isso foi de que eu era uma pessoa famosa no Brasil, querida no Brasil, e representava uma causa espinhosa, que é a causa da comunidade LGBT, e ele parasitou essa popularidade. Aí é diferente. Ele, como um parasita, ele se colocou com seus tentáculos no meu mandato, e ele foi parasitando essa popularidade, dizendo aquilo que ninguém dizia. Ou seja, quando eu apareci em público defendendo o casamento igualitário, a imprensa, com uma certa cumplicidade, esperava alguém que dissesse algo chocante contra o casamento igualitário. Então, essa pessoa que se dispôs a fazer isso foi Bolsonaro. E aí ele foi ganhando espaço na imprensa por dizer esses absurdos. No CQC, na Luciana Gimenez, nos jornais da extrema-direita. Ou seja, ele foi parasitando, e ao fazer o parasitismo dessa causa, me usando como esse contraponto aos supostos valores morais que ele defende, da família, do homem de bem, aí sim ele foi me colocando como um polo, mas contra a minha vontade. Eu nunca aceitei estar com esse sujeito em qualquer lugar que não fosse na Câmara dos Deputados, e ainda assim eu não me referia a ele. Eu tratava ele como deputado. Eu não me referia a ele. Mas nunca aceitei nenhum convite de televisão para fazer debate com ele, porque eu não acho que esse sujeito está no meu nível. Aceitar um debate com o Bolsonaro era como convidar um sobrevivente do Holocausto e um nazista para emitirem opiniões sobre o Holocausto. Então, eu nunca aceitei.
E a única vez que montaram uma armadilha contra mim, da Rádio Globo, me convidaram para uma entrevista sobre um dos temas sobre o projeto de lei João Nery, e eu, confiante na boa-fé da imprensa brasileira, aceitei a entrevista, achando que era uma entrevista para eu explicar o que era o projeto, o que era a lei João Nery, ou seja, dar a informação correta. No meio da entrevista, o apresentador, um canalha, que eu nem me lembro o nome agora, mas vou dizer que é um canalha, porque isso não se faz, coloca na linha o Bolsonaro. Ou seja, o cara me convida para fazer uma explicação sobre um projeto de lei, ele não concorda com o projeto de lei porque ele é um homofóbico, então, como ele, como radialista, como locutor, ele não poderia emitir as opiniões que ele gostaria de emitir, ele convidou o Bolsonaro, sem eu saber, para emitir as opiniões. E aí, quando eu ouvi a voz do sujeito no ar, eu simplesmente bati o telefone. Entendeu? Eu bati o telefone porque eu nunca dei espaço para esse sujeito, nunca achei que ele estava no meu nível para debater comigo. Nem ele, nem a quadrilha do MBL. Então, por exemplo, essa quadrilha de difamadores, essa startup de assassinos de reputação, que é o MBL, eu também nunca dei espaço para essa gente. Né? Um deles aí, que tem um nome, sei lá, parece quinta categoria, uma coisa assim, vivia provocando e chamando para debate, e eu simplesmente ignorava, porque essa gente não está no meu nível, essa gente é analfabeta política, essa gente não desconhece a estrutura administrativa do Brasil, essa gente desconhece os princípios da República, a tripartição dos poderes, a função de cada um dos poderes. Essa gente não sabe qual é a diferença entre um vereador e um deputado estadual e um deputado federal. Ou seja, era um lixo, sinceramente, era um lixo, o rebotalho da política. Então, eu nunca dei espaço para essa gente. Agora, é claro que depois que tudo acontece, fica muito fácil para as pessoas aliviarem sua própria culpa, dizerem, não existiria Bolsonaro se não fosse João Willis. Ou seja, deixa eu esclarecer. a culpa acaba sendo minha. Não. A frase é da Márcia Tiburi. Ela disse exatamente no contexto que você está dizendo. Bacana, eu não ouvi direito. Não, aí, nesse ele era um deputado significante. Ela esteve aqui semana passada e falou isso. Parasitismo. Mas desculpem, é porque eu já ouvi essa frase, não assim, dessa maneira, nesse contexto que a Márcia coloca, que ela concorda comigo, eu sei que ela concorda comigo. A gente está escrevendo o livro juntos, inclusive. Não sei se podia dizer, mas, enfim, já disse, soltei. Aí, mas, enfim, vou lançar na fora. Vou lançar e agora que Bolsonaro resultou nesse cataclisma, busca dizer assim, não, você é responsável por Bolsonaro aparecer. Tipo, alô, em que mundo você está? Esse sujeito está há 30 anos na política, meu caro. Não fui eu que criei. E o fato dele ter parasitado essa agenda não foi culpa minha. Né? Ele parasitou e a imprensa deu espaço para ele, porque há na imprensa gente do pior nível que gostaria de emitir as mesmas opiniões que ele, mas não emite, e aí chama ele para emitir opinião. Né? Um pouco assim, guardadas as devidas diferenças, claro, como a Globo News, que convida só economistas que concordam com a linha editorial do jornal. Então, só convidam economistas liberais ou neoliberais para emitir opinião. Aí, claro, então, o que o jornal faz? O jornal faz uma seleção de fontes que reafirmam aquilo que o jornal quer dizer. Nunca traz o contraditório. Então, era um pouco o que a imprensa fazia em relação à homofobia. A imprensa perpetra uma homofobia social. A imprensa incomodava aquela agenda. Então, qual era a maneira dela se mostrar incômoda com essa agenda? Convidar um estúpido como o Bolsonaro a emitir o contraponto, o outro lado de questões que não tem outro lado. A dignidade das pessoas LGBTs não tem outro lado. Não é uma questão de opinião. Né? O direito ao casamento civil não é uma questão de opinião. Como não é uma questão de opinião vacinar as crianças. Né? Quer dizer, não existe isso. Como é que você coloca como isso? Na minha opinião, desculpa, não existe sua opinião. A ciência diz que as crianças precisam ser vacinadas. Então, são essas coisas que eu acho que foram acontecendo e que as pessoas hoje, para se libertar da sua culpa,
querem jogar a culpa nas vítimas, nas próprias vítimas. Bem, tem uns comentários aí, né, Drica? Alcides Ágil diz: Jean, com análise perfeita do momento atual, precisamos sim de um cordão sanitário ao bolsonarismo e lavajatismo. Tem também aqui mais um superchat. Espera só um minuto. Tá aqui, correu aqui. O José Wilson. Jean, a alternância de poder é importante numa democracia? A manutenção de um partido no poder por longo período é ruim? Qual a melhor democracia? E tem também mais uma pergunta aqui para o Jean, do Rogério. Dizer que o Jean é responsabilidade pelo surgimento do Bolsonaro é o mesmo que dar essa responsabilidade ao Lula. Não, mas já foi explicado, isso é um contexto... Isso já foi explicado porque eu já expliquei, eu sei que a Márcia concorda comigo, a Márcia, ela não só colocou uma frase, mas eu sei que ela pensa igual a mim, e ela colocou mais a frase, eu tenho certeza que ela colocou a frase por causa do apagamento que a Patrícia Campos Mello fez no livro dela. Então, a Patrícia, ao contar sobre a fábrica de fake news, ela tinha a obrigação... o rigor jornalístico exigia dela, obrigava ela a fazer a mostrar o anterior, né? Quer dizer, essa fábrica de fake news ela foi montada sobre algumas pessoas antes dela se organizar antes dela ser apresentada como um modelo de comunicação política do governo eleito, do governo de Bolsonaro. Então, a Patrícia simplesmente ela ignora que houve vítimas anteriores desse processo, que eu fui uma das principais vítimas, que o PT e Lula foi vítima dessa... E Manuela Dávila, ou seja, assim, eu li o livro dela e falei, nossa, bacana, é legal ela desmontar toda a fábrica de financiamento durante as eleições. Mas ela precisava contar que essa fábrica estava em operação antes, ela não se montou para as eleições, ela não foi montada para as eleições de 2018. Ela estava em operação antes e ela teve algumas cobaias, alguns ratos de laboratório, como eu, a Márcia Tiburi, a Rosário, a Manuela Dávila, um grupo de pessoas, e a gente pode até discutir por que essas pessoas foram selecionadas. A gente pode discutir aqui quais são os aspectos da minha personalidade política e da Márcia, por exemplo, que servem a esse tipo de difamação e de mentira. Por que a mentira contra nós faz mais sucesso do que a mentira contra outras figuras políticas, né? Isso a gente pode discutir. Então, foi nesse sentido que a Márcia colocou. Eu concordo. A democracia é uma experiência, né? Ela é uma experiência que muda no tempo e no espaço, mas é a melhor que a gente tem. E a nossa luta deve ser sempre na direção da democracia e da democratização da democracia. Então, a alternância é importante, mas essa alternância tem que vir da disputa honesta de projetos de país, ou seja, se uma população decide, baseada na informação correta, baseada na experiência concreta de governos, ela decide estender um governante, isso não pode ser considerado uma ditadura, né? Mas aí um governante também não pode se estender no governo por alianças com as Forças Armadas, porque aí vira ditadura. Então, sim preciso alternância de poder, mas essa alternância de poder tem que ser fruto de um debate honesto, de eleições limpas e livres, de uma comunicação democrática, né? Sem manipulações, e tudo isso a gente vai melhorando com o tempo, porque a democracia é esse exercício permanente. A democracia não está pronta, e a gente tem que aprontar ela todo dia a gente tem que aprontar a democracia. E democratizar a democracia implica em ampliar o número de representantes dos diferentes segmentos da população, da diversidade da população. Então, os indígenas teriam que ter voz. Se os indígenas não podem chegar ao parlamento por voto, a gente deveria pensar numa cota mesmo no parlamento brasileiro para os povos indígenas, né? Esse sistema de cotas ele é importante, né? Uma vez que a representação não se dá normalmente por causa da força do poder econômico, porque os meios de comunicação estão nas mãos de poucas pessoas, nós temos que criar mecanismos de democratizar a democracia. E um deles é o sistema de cotas, né? Então, aí a comunidade LGBT tem que ter representação e, claro, não basta só o lugar de fala, não basta só ser LGBT. É preciso também aí, claro, que haja uma diversidade de posições políticas, porque a mim não me interessa nada
se a Câmara tiver uma bancada de, sei lá, 80 pessoas LGBTs, que sejam 80 pessoas de direita. Tipo, não, né? A gente precisa também de uma diversidade de posições políticas. E aí é preciso que os brasileiros reconheçam que existem pessoas de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita. O que a gente não quer é a extrema-direita. Porque a extrema-direita é o fascismo. A extrema-direita é a mentira. É isso, é a mentira, é a contaminação do discurso público pelo preconceito, né, pelo racismo, pela xenofobia. A extrema-direita é a guerra. Né? A extrema-direita é a antítese do carnaval, a Covid-19 é a antítese do carnaval, a desinformação é isso, é a extrema-direita. Então, a gente precisa compreender que existem essas posições, que as pessoas... E aí a posição de direita e esquerda está, claro, ligado à sua relação com essa economia de mercado. Se você é a favor ou mais ou menos ou mais a favor da regulação desse mercado. E a gente precisa ter um debate sério sobre isso. O que passa é que a direita e os liberais, eles não têm muitos argumentos para justificar a extensão da economia de mercado ou do neoliberalismo. Então, na falta de argumento, eles apelam para outros, que aí apelam para uma covardia, que eu digo, que é o ataque ad hominem, né? A mentira, a aliança com setores da extrema-direita, né? Com o banditismo, que foi o que aconteceu no Brasil. A direita não deveria ter se aliado à extrema-direita, mas se aliou. A direita não deveria ter se aliado ao banditismo, mas se aliou. Por que se aliou? Porque não via outro caminho para se viabilizar eleitoralmente que não esse. Porque o debate honesto eleitoral levaria necessariamente Haddad a se eleger em 2018. Ou melhor, Lula se elegeria em 2018. Mas aí foi preciso que a extrema-direita utilizasse o Sérgio Moro, a Lava Jato, toda essa lawfare para prender o Lula, tirar o Lula das eleições. Foi preciso que os meios de comunicação atacassem o imaginário popular com mentiras, ou quase mentiras, ou meias-verdades sobre o PT. Aí foi preciso que a extrema-direita complementasse essa comunicação com a mentira deliberada, com o assassinato de reputação, para levar a população a aderir à direita e à extrema-direita, que foi o que aconteceu em 2018. Então, sim, sou a favor da alternância no poder, mas essa alternância tem que ser fruto disso, né? De um debate sério, honesto, de um envolvimento das pessoas cada vez maior com a política, de uma educação política que deve começar nas escolas, de uma educação digital, porque hoje não se pode falar em educação sem falar em educação digital, inclusão em educação digital para lidar com a desinformação, que é esse aspecto que me interessa, né? Como é que a gente vai proteger as subjetividades da desinformação, como é que as pessoas estão podem ser incluídas digitalmente, mas ao mesmo tempo preparadas para lidar com esse ambiente digital, de comunicação permanente, de fluxo comunicacional permanente, enfim. Muito bom. Vou subir aqui o Valério Arcari, que já está aqui conosco, que vai continuar na sequência aqui na nossa programação. Bem-vindo, Valério, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Rovai, bom dia, Dri, bom dia, Jean. Oi, Valério. Eu vou te deixar, então, já que você entrou, eu deixo um beijo para vocês e saio. Deixa eu só te ler aqui 2 comentários. Exato. Antes de você sair. Uma é do Celso Orrico, de Jean. Quando me mudei de Itabuna, aluguei meu apartamento para o seu irmão e mais colegas da PM que foram fazer direito na Oeste. Seu irmão é tão correto e digno como você. Aí fica o registro, né? Que bonito. Que bacana, que bacana. Meu irmão é maravilhoso. Aliás, todo mundo lá em casa. Eu dei a sorte de vir numa família em que todo mundo é de esquerda ou de centro-esquerda e eu não tenho que passar por constrangimentos, tipo lidar com o tio do pavê, com o tio bolsonarista. Eu não tenho que passar por isso. Ainda bem. E aí tem o José Prudente de Almeida dizendo: Jean, estou prevendo o primeiro turno. O Ciro desistido, 313 deputados na federação. Conto com sua candidatura para cravar a previsão de 313 deputados. Beijos. Uau, maravilha. Eu espero que essa previsão seja correta, que a gente consiga, solucionar essa questão no primeiro turno. Eu disse para a Rovai em privado, quando a gente trocou mensagem,
o ano de 2022 será o ano da transição, né? A gente vai ser um ano difícil, ninguém espere que vai ser fácil, ninguém deite em berço esplêndido com as pesquisas em relação à vitória do Lula. As forças operarão contra a candidatura. O bolsonarismo não está morto, como eu disse, né? O bolsonarismo, ele pode, inclusive, seguir sem o Bolsonaro, então a gente não pode abrir a guarda em nenhum momento. E temos que ter essa concepção, né, de que a gente vai fazer uma transição esse ano para uma nova democracia, né, para uma nova república, digamos assim. Os livros de histórias batizarão esse período do ano do Bolsonaro como um intervalo nefasto, né, escuro, dark da política brasileira, que liga a nova república a novíssima república que virá em 2023. Eu espero com Lula encabeçando aí um novo momento do mundo, um novo momento do país e do mundo, porque é isso, estamos vivendo um novo momento, não seremos mais como antes, a pandemia mudou para sempre a face do mundo, e as mudanças climáticas. Então, a gente tem que se dar conta de que a gente vai viver nesse novo mundo, temos que desafiar nossa imaginação para pensar nesse futuro. A gente não vai regredir para um mundo sem máquinas, a gente não vai regredir para um mundo sem internet, a gente não vai regredir para um mundo sem... o futuro do mundo, para citar Dana Haraway, é o futuro ciborgue. Cada vez mais uma imbricação, uma simbiose entre homem e máquina, e a questão é como a gente vai apresentar, como é que a gente vai seguir humanos e seguir na Terra e seguir protegendo as pessoas diante disso, né? Das transformações da indústria, de empregos que vão desaparecer para sempre por causa das máquinas, da robotização. Como é que a gente vai pensar em novas ocupações para as pessoas? Como é que a gente vai criar soluções como a renda básica universal, né? Uma renda básica universal, as cooperativas, as associações, ou seja, outras formas de existir no mundo e de trabalho e produtivas que façam que a gente conviva com as máquinas, respeite o que restou do meio ambiente, né, do resto das demais espécies e biomas. Ou seja, esse será o desafio para o futuro, e a gente precisa dessas mentes, né, de pessoas que pensem. E aí eu espero que a política em 2022 seja renovada com novas pessoas que tragam esse pensamento. Enfim, é isso. Muito obrigado, desculpa. Obrigado, querido. Meu áudio do meu celular que baixou o áudio, então. Tudo de bom. Obrigada, Jean. Beijo.